fui convidada pela plataforma Viva Arte para Arquitetura a falar um pouquinho das técnicas que eu utilizo para imprimir as minhas artes. Então eu estou aqui hoje na Bang, que é um birô de plotagem. Entrando aqui na Bang, nós vamos entrevistar o Cássio, que foi um ex-aluno meu muito querido da época que eu lecionava na Ubra e agora está com essa empresa que chama Bang Impressões Digitais, onde eu faço as impressões das minhas artes. Ele vai nos contar tudo aqui dos bastidores. Essa máquina eu acho que é a mais importante em relação à impressão do Canvas hoje para nós. Sim. Aqui o nosso Canvas. Para mim a parte mais importante é ser 100% algodão. Existe o Canvas sintético, mas eu acho que a durabilidade, a questão acabamento, o Canvas 100% algodão eu acho que é melhor. Essa máquina que a gente usa é uma máquina da HP, é uma lápis, é uma tinta base de borracha. É importante falar sobre esse tipo de máquina, a questão só sobre a lápis em si, né, que ela não é considerada, vamos dizer assim, uma fine art. Ela é uma máquina, uma tinta base de borracha, que é aquecida a 100 graus, ela fica sobre o material. Essas aqui têm algumas características mais importantes, de botar algum tipo de verniz sobre a impressão, para a gente poder garantir maior durabilidade no canvas, e essa é a que está ali. Também na linha de impressão de canvas, coisas assim, pode ser usada a tinta mineral. Eu acredito que seja o que os museus pedem hoje em dia, a questão de durabilidade. O próprio Canvas em si também tem outra marca, que a durabilidade vai acima de 200 anos, por isso que os museus pedem tinta mineral para efetivar esse tempo de durabilidade. E que leva a nomenclatura Fine Art. Que leva a nomenclatura Fine Art, que é a tinta mineral, exatamente. O Fine Art é denominado pela tinta mineral e o uso de um Canvas específico, que tem uma homologação de museus pelo mundo, que é acima de 200 anos a durabilidade. Acredito também que a látex possa ter essa durabilidade, e ela vai ter essa durabilidade no uso interno, mas ela não é homologada, a HP talvez não tenha entrado nessa, porque o processo de tinta látex é muito novo, não é uma coisa, deve ter no máximo 10 anos talvez, e a tinta mineral não, ela já é consolidada há mais de 30 anos já, esse tipo de impressão. Desde quando tu começou a fazer esse trabalho de impressão em algodão? 2008. 2008, já faz tempo, né? Porque eu conheci essa técnica justamente numa palestra da Associação de Arquitetos de Interiores, aqui de Porto Alegre, onde a Letícia, tua esposa, fez uma palestra sobre a Bang, sobre todo esse processo. 2014, olha, eu acho que foi ali por 2017, 2018, por ali. Em 2008 eu já tinha a primeira látex, o primeiro lançamento da HP da látex, que ela falava em impressão de qualquer substrato e coisas desse sentido. E eu meio que quis levar para a arquitetura isso e fazer os quadros. Naquele primeiro momento, a gente só imprimiu o algodão e fazia toda a outra parte especializada de montagem de bastidor, fazia molduras. E aí foi amplificando, até que a gente conseguiu montar toda a estrutura de montagem dos quadros. Como esticar, como tensionar, qual a durabilidade, como é que se comporta o tempo, na rua, no sol, na chuva. E está se provando bem eficaz, assim, de qualquer externo. Vamos externos, a tinta da máquina resiste super bem. E quanto a tamanhos, assim, o que é o mínimo e o máximo que uma máquina dessa? O mínimo a gente talvez não tenha, talvez a gente vai ter um desperdício muito grande se a gente fizer uma coisa muito pequena. A gente tem um rolo de largura de 1,60 m, né? Então a gente vai ter a limitação do máximo, né? O máximo a gente vai ter que ter 1,50 m. Por quê? Porque a gente precisa dobrar o canvas para fazer a dobra lateral. O acabamento lateral. Então a gente pode ter no máximo 1,50 m de impressão, de área de impressão, e 5 acima e 5 abaixo para fazer a dobra e ele ficar tensionado no bastidor. O tamanho mínimo é mais o que efetivo acaba tendo um desperdício muito grande. Se for uma quantidade grande, ótimo, vamos fazer vários pequenininhos. Mas fazer um 30 por 30, tu vai desperdiçar muito, dá um detalhe muito fora. Esse é um grande detalhe da questão. Tipo, eu quero fazer um quadrinho 30 por 30. Pode ter um custo muito alto, às vezes acontece isso. O custo vai ser muito alto para a comunidade. Sim. Em função do material ser muito mais largo. Em termos de custo, essa técnica látex é mais acessível. Ela é mais acessível, na verdade. Ela é diferente, né? O látex, ela não é muito difundida ainda no mercado, das pessoas saberem como é que ela funciona. E esse negócio realmente é isso, é látex, é uma borracha, vai ser aplicada sobre o material, vai ser aquecida e vai fixar aqui. Tipo, o outro processo, o processo mineral, ele é diferente. A tinta vai penetrar nesse material. Ela vai entrar no material. Eu não sei essa é a grande diferença entre elas. A látex, eles conseguiram fazer isso, por isso que ela diz, quando a máquina é vendida, o processo látex, pode ser impresso qualquer material, porque ele está sobre o material, não está dentro do material. Sim. Ou seja, tendo policarbonato com uma espessura fina, tu consegue carregar na máquina em rolo e ela consegue imprimir, porque ela vai ficar sobre o material. Sim. Mas uma máquina mineral, nesse sentido, não, ela vai poder imprimir
só tecidos e papéis. Ela não vai poder pegar qualquer outro substrato e botar ali um adesivo, ela não vai conseguir fazer essa impressão. Essas tintas são a base água. Elas são extremamente verdes, né? Porque a base água ela se dissolve bem na água. Só que a partir que ela pega esses 100 graus aqui, ela não se dissolve mais, ela tem a garantia disso. Sim. Então acho que esse processo de aquecer ela faz com que ela ancore ali. Sim. Mas ela, hoje normalmente até esses cartuchos hoje, ó, são cartuchos que pode jogar no lixo normalmente, sem fazer. É o cartucho de papelão. Sim. Uma coisa bem moderna para esse tipo de máquina. Que antigamente eram os cartuchos tipo PVC. Sim, não é tóxico. Não é tóxico, exatamente. Ela tem todos os certificados. A HP com essa máquina tem todas as certificações relacionadas ao verde, a ser ecologicamente correta, a tinta, a produção, a própria máquina em si. Essas peças que são pretas, assim, ó, todas elas, isso aqui é tudo material reciclado, na verdade. Tanto que tem até aquela cor de reciclado, meio... Então, isso é uma grande vantagem nesse sentido dessa máquina. Sim. Tipo, algumas das outras montadoras, assim, tipo a Holland, a Mimac, máquinas, a Epson, eles não têm a látex ainda. Algumas não têm, é uma tecnologia restrita a HP agora. Alguns estão tentando fazer alguma coisa nesse sentido. Mas como a HP começou, ela já sempre segue. Sim, saiu na frente, ela saiu na frente, ela vai manter. Porque existem outros processos, além do da látex, que seria o exsolvente, que é uma impressão boa também, só que claro, é exsolvente, já fala, é um solvente mais leve, bem mais leve, e a impressão UV, que daí é uma tinta que ela vai só secar quando tu passar um raio UV em cima dela. Essa aí é realmente uma impressão muito boa. Só que talvez as cabeças de impressão não estão preparadas para fazer um fine art, vamos dizer assim. Ela tem uma resolução muito boa, de uma qualidade, de ter tons mais claros para poder fazer tom de pele, essas coisas assim. E a cabeça de impressão não está preparada de uma impressora UV ainda para fazer uma coisa nesse sentido. Ela faz bem, mas quem conhece, se for olhar, vai saber que está faltando alguma coisa naquela imagem. A HP começou com a impressão de papel, ela tem a impressão de papel, tinta mineral, ela tem... As cabeças da HP são bem melhores nesse sentido. Eu queria te perguntar uma coisa, Cássio. Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, existe algum birô de plotagem que faz essa mineral? Mineral tem. Acredito que tenha 2 ou 3, eu até conheci na Nova do Sul. Ele estava expondo na Nova do Sul, ele faz a impressão em fine art, ele tem uma impressora da Epson, é uma impressora muito boa, na verdade. E eles fazem. Só que ele faz só a impressão, ele não tem todo o conjunto de fazer a impressão, montagem de quadro, mas ele tem a impressão fine art. Impressão mineral tem em Porto Alegre. É muito difícil de conseguir, vamos dizer assim, acertar com o cliente, às vezes, a questão de valores. A questão de valores ela é muito disparada, ela é realmente muito diferente. E, claro, porque ela é homologada para o museu, ela é feita para isso, ela é feita com esse sentido. Então o valor é muito diferente, então é difícil de conseguir entrar no mercado e dizer assim, essa impressão é a mesma dessa, para uma pessoa mais leiga, vamos dizer, nesse sentido, ela vai olhar as duas e vai achar elas iguais, mas elas não são iguais. O canvas pode ser um canvas importado, com uma durabilidade X, a tinta tem durabilidade de 200 anos, às vezes o cliente não quer ele não tem essa necessidade de 200 anos, ele quer 10, 15 anos. Ser mais acessível, que usar na casa dele, usar na casa dele, exato, ele quer ter uma... Ele não tem essa necessidade de museu, ele quer ter, mas não precisa ser esse modelo. E a diferença é muito pequena, na verdade, entre o fine art real e a impressão, vamos dizer, de uma látex, de uma máquina que tem uma resolução muito boa, é muito pequena. O que se dá é em relação ao material e a tinta, a durabilidade de tempo. Isso aí é muito diferente, né? É muito diferente, mano. Uma látex hoje deve dar garantia de 6, 7 anos de uso externo. Para uso interno eles não tem como contabilizar isso. Sim, porque é recente, né? Não fizeram uma medição. Não tem como tu contabilizar isso, ou só se fizer uma análise muito grande de deixar algum tipo de laboratório que faça o tempo passar, não sei se existe isso, mas sim, das condições. O material, as condições, ele simular as condições de tempo. Mas tem impressões aqui dentro da própria Bang da primeira látex que foram feitas ainda, que não mudou nada, não mudou cor, não mudou nada de pigmento, nada. Realmente ela segue a mesma. Então, para uso interno, esse tipo de material. É show de bola. Esse é a Luca. Oi, pessoal. Oi, tudo bom? Sendo filmados, ó. Entrando um pouquinho mais aqui, mostrando todo o birô, né, com as mesas aqui, né, que fazem a montagem. O Cássio vai explicar um pouquinho sobre as molduras, materiais. Aqui é o bastidor, que a gente comentou antes, né? Que a gente tem o canvas com 1,60 m, os 5 que sobram são para cobrir essa lateral, fazer o fechamento atrás, a gente vai grampear aqui e ele vai se esticar. Sim, a área de impressão máxima seria 1,50 e essa dobrinha aí para fazer o arremate, né? Um arremate de 5 centímetros com um bastidor alto. Se quiser um bastidor baixo,
Acredito que bastidores baixos para telas menores se comportem melhor. Só que, tipo, ter um bastidor para uma tela muito grande, de 2 metros, com uma estrutura menor, pode ser ruim. Sim, pode abaular, né? Pode abaular, ela pode flombar no meio, se não fizer travessa. Então a gente usa nesse sentido assim e tem dado certo. A gente já tem feito agora há quase 10 anos, uns 4 anos dentro, na verdade. Então acho que a gente já conseguiu um know-how de saber quando que ele vai flambar ou não, ou de quando ele vai entortar, dependendo da madeira. As próprias molduras também, a própria negativo, né? E nesse caso aqui, ela simplesmente só iria encaixada aqui, e faria o acabamento. Aqui seria isso, ó. E agora a gente vai mostrar um quadro pronto, quase finalizado, para poder entender essa diferença aqui, ó. Esse aqui já deve estar grampeado, já estaria negativo, pelas costas ele já está, agora ele já está com a fita e tudo, mas daqui, ó. Bastidor, grampeado no negativo, uma fita de acabamento. E algumas vezes se usa nesses cantos, se ficar em alguma posição aberta, que é uma coisa que parece ser simples, mas se usa uma massinha corretiva. Sim, a massinha. E uma massinha corretiva. Então, como é que faz? É da própria Moldurati, que é o fabricante dessas molduras aqui. Desse aqui não. Esse aqui eu não sei como fornecedor, da madeira mais simples, tu consegue de muito mais fornecedores, fornecedor, né? Sim. A da Moldurati já está vindo com um novo sistema que ele já não é mais pintado, não sei se ela já é um adesivo, ó. Entendi. Ela é feita sob calor aqui, prensada e até a textura da madeira se dá através do adesivo, não da madeira. Isso modernizou muito nos últimos anos, ficou muito mais moderno, porque antigamente tinha aquelas molduras de gesso, acabamento de gesso. Qualquer batidinha. Qualquer batida tu já perdia, e nesse sentido aqui ela já tem uma durabilidade muito maior para esse uso mais rápido. Essa coisa produzir, quero trocar quadro, ela tem um custo muito bom, né? Comparado ao quadro de uma moldura larga, vidro. Então, madeira mesmo. Madeira mesmo. Exatamente, isso é uma coisa muito boa e está evoluindo muito. Esse tipo de mercado está evoluindo realmente muito rápido. Está conseguindo acompanhar, vamos dizer, até a própria arquitetura. A arquitetura está pedindo outras coisas, eles têm que se modelar muito rápido. Então, antigamente as molduras eram uma coisa mais clássica, mais artística até, né? Exatamente. Agora, como a gente está com a arte digital bem, vamos dizer assim, solicitada, eles têm que ser rápido, tem que ter um movimento muito mais ágil. Isso aqui é uma coisa boa para o Canvas, a tela em Canvas, imagens, essa imagem aqui do cliente, essa imagem aqui, talvez os 3 quadros devem formar um quadro só. Não sei se eu vou estar acertando a ordem aqui, mas é mais ou menos isso. Ele tem que ficar, vai ser montado na parede do cliente, ó. Vai ser uma composição do cliente. Vai ter o terceiro quadro lá que já está embalado aqui. Mas isso é uma foto do cliente, na verdade. Fica perfeito, né? Isso já está embalado aqui. Sim, faz um trio. Faz um trio. Né? Sim, vamos falar um pouquinho sobre os arquivos, como é que eles precisam, como é que vocês precisam receber esses arquivos, que extensões e, enfim, preparo. Os problemas que a gente tem hoje na questão de produção dos quadros. Eu quero um quadro de uma imagem que eu vi na internet. Acaba chegando no arquivo JPEG aqui com 100 KB. 100 KB a gente não vai conseguir imprimir quase nada, absolutamente nada. Qualidade, né? Qualidade. Foto de celular, a famosa foto do celular que manda pelo WhatsApp, aí ela acaba comprimindo de uma forma errada. Aí tu tem que buscar dentro do teu próprio celular, a imagem original, nos mandar por e-mail. Isso aí funciona muito bem. Vai ser um JPEG acima de 4 MB para a gente poder ampliar ela, poder acabar tendo uma boa resposta no tecido. Imagens que tu pode buscar em banco de imagens. Existem vários hoje no mercado, tem muitos. A gente não utiliza o Shutterstock em alguns momentos. Tem outros vários que são free, vários que são só pegar e baixar a imagem, ou é só botar acho que um tipo de doação lá pro cara é simplesmente um joinha pro cara, pro criador da foto, tu pode pegar essas fotos. Arquivos em vetor são os melhores. Arquivos em vetor qualquer um, a gente pode aumentar para qualquer dimensão, pode ajustar, fazer aquele ajuste que é importante as laterais dos quadros, que a gente conversou sobre aqueles 5 centímetros. Eu aqui gosto muito de ter as laterais sempre na cor do próprio quadro, que às vezes a imagem não consegue isso. Sim, estoura, né? Tu pode dobrar uma pessoa, tu pode dobrar a mão, pegar o JPEG, ver o JPEG a pessoa num zoom muito grande, tu vai cortar o cabelo, vai cortar a lateral. Então isso aí tem que ser sempre, a gente tem que olhar a imagem antes para poder dizer, vai dar certo ou não vai dar certo. Isso é bom, né? Conversar. Conversar. E a maioria do pessoal entende, aí muda a foto, vai cortar aqui, não vai poder ser essa.
Então o JPG para mim é o maior, é o melhor. O JPG sempre vai ser o melhor, 150 dpi, tamanho real da imagem. As imagens não vão ficar muito grandes, em questão de tamanho físico mesmo, de 5 MB, de 5 e 15 MB, uma imagem de 90 por 1. E é o... Mas vocês aceitam PDF também? Sim, o PDF sim, mas ele vai acabar sendo transformado em JPG. Ele vai entrar dentro do Photoshop e vai sair como JPG. O PDF direto, ele pode ter algum problema, ele não é a garantia de ser um arquivo 100% bom, porque tipo, tu pode pegar um arquivo de JPG, transformar ele em PDF e dizer, eu tá em PDF. Não, mas ele precisa de resolução em tamanho real, precisa saber o tamanho, a dimensão daquele arquivo. E geralmente eu fiz assim. Não, mas é que fez assim, a gente vai olhar aqui e vai ver, é um JPEG dentro de um PDF que não tem resolução para fazer no tamanho que precisa. Mas eu fiz em PDF para não dar, não, mas tem que ter uma resolução mínima, porque senão não vai dar certo. Então o melhor seria o JPEG e resolução? 150 dpi em tamanho real. O tamanho real seria, esse quadro aqui deve ter o quê? 1,10 m por 2 metros, 1,80 m, eu preciso dele 150 dpi nessa dimensão do JPEG. Tipo, não pode ser um JPEG em tamanho A4, 40 por 30, 150 dpi. Se a gente for ampliar ele, a gente não vai conseguir os detalhes que a gente está tendo aqui. A gente não vai conseguir nunca esses detalhes. E a foto, com certeza, o foco. Às vezes, geralmente, as pessoas tiram fotos dela, a gente mesmo tira e não sabe onde é que está o foco da foto. E o foco da foto, para mim, é tudo. É tudo. A gente teve um exemplo de um cliente que fez um jogador de futebol chutando uma bola. E queria só o menino chutando a bola. Aonde está o foco do jogador de futebol? Na bola e nas pernas. E aí chegou na parte do cabelo, a resolução era horrível, o rosto não estava bem definido. A partir da metade do corpo para baixo, a resolução era perfeita. E aí eu tive que explicar, a resolução dessa imagem, ela está feita, o foco está realmente na bola. A bola eu conseguia ver detalhes de postura. E aí eu tive que explicar para o cliente, e ele entendeu, isso é verdade. Então, exatamente, então tem que cuidar muito do foco. Minha foto é boa, mas o foco está onde? Está aqui, está ali. Sim, tem que entender de fotografia, não é qualquer fotografia. Não é qualquer fotografia. E geralmente, claro, como já está há muito tempo fazendo isso, a gente já abre uma foto e já sabe que o foco não está no lugar onde ela quer. Sim. A resolução daquela parte não vai ficar legal, porque às vezes a pessoa pede pra gente ampliar a foto e botar só uma parte dela, só que aquela parte não serve. Sim. Aquela parte está ruim. Então a gente vai lucrando e vai sempre conversando com o cliente para tentar ajustar a melhor saída, mas a pior parte é a imagem. Mas então, Cássio, vamos finalizando e eu quero saber quem é o Cássio. Como é que tu chegou até aqui? Qual é a tua formação? Eu comecei a faculdade de arquitetura em 99 em Pelotas. Aí eu fui transferido para Porto Alegre, não consegui entrar na PUC, meu curso ainda era muito bom, fui fazer na USP. A própria Carmen, professora que me formei em 2003 e logo já em 2003 eu já tinha uma máquina, um plotter. Comecei a dormir com os alunos. Colegas, amigos, e aí foi se expandindo, e a partir de 2005 eu comecei com essas máquinas de adesivo, uma coisa de lona, e assim a gente foi amplificando a própria Bang. Em 2008, talvez, foi onde eu comecei com a máquina de tecido, mas sempre tendo os alunos aqui dentro, sempre tendo a plotagem como referência, como o maior mercado, mas sempre fazendo criando outros mercados. E aí a partir disso, a gente retirou a plotagem, ficou só mais focado para arquitetura mesmo, tipo, talvez utilizar a minha formação para ajudar os meus colegas arquitetos, que é o que eu falo, que é o mais fácil hoje. O mais fácil hoje é realmente ajudar o consultor, arquitetos, engenheiros a realizar esse trabalho que a gente faz com uma facilidade maior. Assim, eu preciso fazer isso, mas eu não sei como. Então a gente tenta dar um auxílio nesse sentido. E vocês, além da impressão digital para quadros, sobre canvas, o que mais vocês fazem para arquitetura? Hoje, para arquitetura, toda a parte de sinalização em acrílico, parte laser, chapas adesivadas, as placas de obra, que é sinalização de obra, as lonas, que são um uso mais simples, mas se utiliza também para placa de obra ou algum eventual PDV, a impressão de chapa de PVC, adesivagem de chapa de PVC, adesivos menores, fazem adesivos para paredes também? Adesivos para paredes, sim, também. Na arquitetura. É um mercado que já subiu bastante, já desceu bastante. Hoje a gente usa esses adesivos talvez mais para PDV do que para na arquitetura, na decoração. Mais comercial, né? Mais comercial e se usa bastante. Às vezes, tendo uma dificuldade de achar que o adesivo não corresponde àquele ambiente. Né? Na arquitetura a gente ainda tem essa coisa, quando a gente fala em adesivo, a gente pensa naquela coisa brilhosa, o adesivo, brilho, decalque, como vem de antigamente, todo mundo tem essa visão, o cliente tem essa visão. Alguns arquitetos já sabem exatamente como usar o adesivo, tem que ser fosco,
ele tem um acabamento que não vai refletir, que ele vai dar um bom acabamento para a parede. E claro, a parede tem que ser muito mais assistida para botar um adesivo do que se fosse só uma parede pintada. Sim. O adesivo, infelizmente, ele Marca. Ele transmite tudo que ele tem, ele tem a espessura dele não garante que vai tirar alguma imperfeição da parede. Já existem adesivos com uma espessura maior, só que daí acaba caindo daquele outro detalhe do papel de parede, para fazer a junta seca, de ter a sobreposição. Isso aí às vezes incomoda muito o cliente na hora do trabalho final. Sim, no acabamento, né? No acabamento. Obrigada, Cássio. Muito obrigada por toda a informação.